Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Centro Treinamento Barak. Esse é o curso trabalhando com crianças com necessidades especiais dentro da igreja local. Essa é a videoaula de número 2. Hoje nós vamos falar com crianças com deficiências física, portadoras de deficiência física. É essa a nossa videoaula. Nós vamos entender um pouquinho sobre o assunto. Muitas pessoas, quando falam crianças com deficiência, ele acha que são todas de um grupo só. Existem grupos distintos, então nós vamos começar nessa aula a falar sobre cada grupo e a estratégia adequada para trabalhar com esse grupo. Então, quando nós falamos com crianças portadoras de deficiência física, pastor, quem são elas? O que elas têm? Então, a criança portadora, o adolescente portador de deficiência física, ele tem alteração total ou parcial de algum segmento do corpo, e essa alteração comprometeu os seus movimentos. Então, normalmente comprometeu o movimento das pernas e outras vezes o movimento do braço. Então, a criança portadora de deficiência física, o seu grande desafio é o comprometimento com movimentos, com coordenação motora. Então, eles vão precisar ser trabalhados, ser ajudados nessa área. Então, ele sofreu esse comprometimento. Então, uma criança portadora de deficiência física, ela tem comprometido ou os movimentos da perna, ou movimentos do braço, ou completamente os dois movimentos. Então, ela tem, e ela possui uma dificuldade de mobilidade. Pastor, o que quer dizer mobilidade? Capacidade de movimentação. Então, ela está comprometida na sua mobilidade. Então, você precisa entender isso. Outro termo importante é acessibilidade. Essa criança, esse adolescente, ele precisa de acessibilidade. O que é acessibilidade? Tornar acessível todo o ambiente que essa criança vai transitar. Então, ela precisa que a sala de aula, que o ambiente do templo, que o banheiro esteja acessível para ela, adaptado para que ela possa acessá-lo com autonomia, então sem depender de alguém para levá-la, e com segurança. Ela indo sozinha, ela não ofereça risco de acidente. Então é muito importante esses três termos nós entendemos nessa aula. O que é uma criança portadora de deficiência física, o que é mobilidade, o que é acessibilidade. Isso já vai nos ajudar bastante quando trabalharmos com as nossas crianças. Ponto 2, que é muito importante, é entendermos os diferentes tipos de deficiência física. Então, existem tipos diferentes. Então, você vai conversar com o pai, a criança chegou e você, como professor, a gente vai ver que vai procurar conhecer o histórico da criança. Então, quando você vai conversar com o pai vai dizer, olha, meu filho é portador de hemiplagia. E aí você diz, pastor, o que é isso? Eu nunca ouvi esse termo. Hemiplagia é aquela pessoa que sofreu uma lesão ou uma paralisia cerebral. Então, ela sofreu uma lesão, uma paralisia cerebral, e essa paralisia comprometeu o movimento de pernas, outras vezes o movimento de braços, outra vez o movimento de todo o corpo. Então, quando alguém disser, olha, ela possui uma hemiplagia, então tem uma lesão, ela sofreu uma lesão cerebral, e essa lesão causou a deficiência física, a paralisia. Então, isso é importante. Outro tipo, paraplegia. Então, quando você vai receber uma criança, você vai procurar conhecer o histórico, a mãe e o pai vai dizer, olha, ele é paraplégico. E aí você diz, o que é paraplégico? Aquele que tem comprometido os movimentos das pernas. Esse comprometimento pode ser parcial, apenas uma fraqueza dos músculos, que ele não consegue sustentar o corpo, ou o comprometimento total. A perna não mexe mais, ele não consegue andar. Essas crianças normalmente vão usar, às vezes, cadeira de roda, outras vezes vão usar muletas e outras vezes vão se movimentar com dificuldade. Então, é muito importante eu saber isso daí para poder ajudá-lo. Outro tipo nós temos é a tetraplegia. Então, você vai conversar e diz, olha, meu filho ou minha filha é tetraplégico. Pastor, o que é isso?
Ele possui o comprometimento do movimento de braços e pernas e outras vezes de toda a parte inferior e superior do corpo. Muitas crianças, muitos adolescentes, às vezes só vai mexer a cabeça, mexer os olhos, alguns vão falar, outros vão ter fala comprometida. Então nós precisamos entender. Então o tetraplégico, ele tem comprometimento dos membros inferiores, das pernas e dos membros superiores dos braços. E outro tipo que nós temos é aquelas crianças que passaram por amputação. O que é uma amputação? Uma remoção total ou parcial de algum membro. Então, às vezes, por causa de uma doença ou por causa de um acidente, eles perderam uma perna, um pé, um braço, então eles sofreram uma amputação. Essas crianças, esses adolescentes, muitas vezes vão usar próteses que vão ajudá-los, às vezes, na locomoção e outras vezes são só estéticos. Então, nós precisamos saber esses tipos diferentes para poder ajudar o nosso aluno. Eu sei os tipos diferentes, recebi o aluno, agora eu tenho um aluno na minha sala de aula que tem uma deficiência física. Pastor, qual é o primeiro passo para ajudá-lo? Preparar o ambiente. Então, preparar o ambiente é o quê? Dar acessibilidade. Então, muitas igrejas, às vezes, as salas de aula são no andar superior. E aí eu tenho uma criança que ela não vai conseguir subir a escada. Então é mais fácil, às vezes, conversar, em vez de ficarmos carregando ela para cima e descendo ela, nós conversarmos e procurarmos um ambiente na parte de baixo da igreja, para que ela possa chegar, acessar a sala de aula e sair com toda a facilidade. Então você precisa preparar o ambiente. Pastor, como é que eu preparo o ambiente? Às vezes a tua igreja é uma igreja antiga, às vezes não se pensou nisso. Então, como é que eu vou preparar? Algumas coisas que são preparação do ambiente. Rampas de acesso. Então, se a porta é elevada e tem que subir uma escada, se houver jeito, se tiver como, fazer rampas de acesso ou colocar elevadores para que eles possam se movimentar. Portas de acesso, pensar na porta de acesso. Então, a porta de sala de aula, ela vai passar uma cadeira de roda, tem como o aluno que usa uma cadeira de roda passar por essa porta. Então, pensar nisso daí. Por especificação técnica, a porta para acesso deficiente, ela tem de ter de 80 centímetros a 1,20 m. Então, se você está construindo uma sala de aula, já constrói pensando nisso. Opa, vou colocar a porta de acesso para que um deficiente tenha acesso. Outra coisa, mobiliário. Então eles vão se movimentar muitas vezes com cadeira de roda, outras vezes com muleta, outras vezes com dificuldade. Então o mobiliário da sala, o mobiliário desse ambiente dessa criança deve ser posicionado de modo que ele não tropece, de modo que ele não tenha dificuldade de se movimentar. Então prepara isso. Banheiros adaptados. Então eu tenho uma criança, eu tenho um adolescente que precisa de um banheiro adaptado, com barras para que ele possa se assentar, que ele possa se levantar, de maneira que a cadeira de roda possa entrar. Ah, pastor, mas eu tenho 5 banheiros, eu tenho que fazer um banheiro de menina adaptado, um banheiro de menina adaptado. Não, você pode fazer um banheiro só adaptado, de maneira que os meninos e as meninas possam usar em tempos diferentes, mas um ambiente que supra essa necessidade. Outra coisa importante, identificação correta. Então não basta apenas ter um ambiente, ter uma sala de aula, ter um estacionamento, mas identificar que aquilo lá é preparado para alguém que possui deficiência física. Então a pessoa chegou, ela já vai ver que o banheiro é para ela, que o ambiente é para ela, isso vai ajudar bastante. Então você precisa preparar esse ambiente. Outra coisa importante, como trabalhar com esse aluno. Então, recebi uma criança, recebi um aluno portador de deficiência física. O que eu faço, pastor? Primeira coisa, conhecer o histórico dessa criança, o porquê ela tem essa deficiência. Então, conversar com o pai, conversar com a mãe, perguntar o que aconteceu, por que motivo aquilo aconteceu. Muitas vezes eles vão te abrir os problemas emocionais da criança, às vezes a criança não aceita aquela situação, às vezes o próprio pai, a própria mãe está vivendo um momento emocional difícil. Então isso você vai precisar fazer com muito cuidado, com muito carinho, mas a primeira coisa é conhecer a necessidade do seu aluno, e a família é o melhor canal para isso. Segunda coisa,
Fortalecer o vínculo afetivo. Então, aproximar essa criança das outras crianças da sala, colocá-los mais próximos, passar tempo junto realmente. Você, professor, você, professora, conversar, se aproximar dessa criança. O vínculo afetivo vai ajudar, primeiro, a criança a te expor às suas dificuldades. Às vezes ela está com dificuldade de entender, às vezes ela está se sentindo constrangida em algum momento da aula. Isso vai com o vínculo, com a amizade, se abrir para você. Então fortaleça o vínculo tanto das crianças, dos alunos, quanto dos professores próximo a essa criança com deficiência. Outro ponto importante, seja amigo. Então se torne amigo da família, amigo da criança, construa laços de confiança para que a criança possa se abrir com você. Muitas vezes essa criança é insegura, muitas vezes ela tem dentro de si uma angústia, uma aflição. Então essa amizade vai ajudar você a fazer o acolhimento emocional dessa criança. Às vezes a gente acha que só vai trabalhar o pedagógico, mas muitas vezes você vai trabalhar com o emocional da criança, da família. Então isso é muito importante. Outra coisa, trabalhe a sensibilidade da classe. Pastor, como assim? Use o lúdico para que as crianças vivam a experiência daquela criança que tem deficiência. Talvez um jogo, uma brincadeira de olho fechado, para que eles entendam a dificuldade de uma criança que tem deficiência física, um jogo de mímica com gestos, para que eles entendam a dificuldade da criança que tem uma deficiência auditiva, um jogo que eu não posso levantar da cadeira, ou que eu tenho um membro imobilizado, que eu não posso usar as duas mãos, as duas pernas. Para quê, pastor? Para que eles sintam realmente, eles tenham empatia, sintam a dificuldade do amigo que está do lado. Pastor, por que isso é importante? Porque eles vão querer ajudar, eles vão querer ser mais útil a ajudar aquela criança. Então isso é muito importante. Outra coisa, traga tarefas específicas. Então, aula, no meio da aula, algo específico para trabalhar a autoestima, para ajudar o teu aluno, coisas que vão ajudar na coordenação motora, se ele tem dificuldade da coordenação motora. Então, traga algo específico para ajudar o teu aluno. Outro ponto importante, tenha uma boa comunicação. Então, se abra ao diálogo, procure ouvir mais, deixe ele falar com você, expressar o que está sentindo, expressar as dificuldades. Talvez ele está tendo uma dificuldade de acesso. Olha, eu estou chegando na aula, essa mesa está difícil de eu passar com a minha cadeira. Então, uma boa comunicação, ele vai se abrir e você vai poder ajudá-lo mais e mais. Outro ponto importante, use o lúdico. Pastor, o que é lúdico? Jogos e brincadeiras que tornam a aula atrativa, traz uma maneira mais descontraída de ensinar. Então traga jogos que vão promover o sentimento da dificuldade do aluno, vão trabalhar a autoestima. Então use muito lúdico em sala de aula e assim você vai ajudar muito o teu aluno. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí no sininho, deixa o teu comentário sobre essa aula, comente essa aula, isso traz relevância ao nosso canal. E é muito importante, se ficou alguma dúvida, WhatsApp 19 981 16 8012, Centro de Treinamento Barac, sou o tio Rogério, é um prazer ter você como nosso aluno. WhatsApp 19 981 16 8012. Entre em contato conosco, que Deus te abençoe, fique todos na paz do Senhor. Amém.